Boa noite a todos os amigos aqui presentes, tanto os encarnados como os desencarnados, e boa noite também às pessoas que estão em casa assistindo a essa palestra desta noite. Eu vou começar passando os recados da nossa casa. Nós estamos com a campanha do alimento. Solicitamos a doação de arroz, feijão, óleo, leite, macarrão, açúcar, café, farinhas de trigo e mandioca, molho de tomate, sal e outros, para serem formadas cestas básicas que serão doadas a várias famílias carentes, que são assistidas por esta instituição. Nós também estamos com a campanha da fralda infantil. Solicitamos a doação de fraldas infantis de tamanhos médio para o projeto Mamãe e Bebê, que temos em nosso lar Irmã Dirce. São mães carentes que fazem acompanhamento durante a gestação e ganham um enxoval. Desde já, agradecemos a colaboração de todos. Nós também teremos a palestra musical doutrinária do Vansan. O tema será Terapia Musical do Amor, onde os ensinamentos da doutrina espírita, extraídos do Evangelho e das obras de André Luiz e Emmanuel, são ilustrados com músicas que levam os presentes a uma profunda reflexão sobre a importância da vida, do amor e das pessoas, elevando a vibração através da música, deixando aflorar as emoções e os sentimentos se modificam, possibilitando um verdadeiro tratamento espiritual. Será dia 8 de agosto de 2020, às 19h30. Eu peço a todos que relaxem em suas cadeiras. Eu vou iniciar essa noite com a oração que o Pai nos ensinou quando esteve entre nós. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livre-nos do mal. Assim seja. O nosso tema desta noite é a parábola do grande julgamento. Eu vou começar lendo a passagem bíblica de Mateus, é o capítulo 25, do versículo 31 ao versículo 46. E aí depois eu vou fazendo a explanação de acordo com a nossa doutrina. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas o bode à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e destes-me de comer, tive sede e deste-me de beber. Era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste-me ver. Então os justos lhe responderam, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo, o rei lhes dirá: Em verdade vos digo que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes.
Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Então é uma palavra forte. Eu gosto muito das passagens de Mateus, né? Tem muitas passagens maravilhosas dele, e a cada passagem a gente vai crescendo um pouquinho como pessoa e nos desenvolvendo, né? Um pouco a cada dia. Então, a vinda de Jesus, né, para esse plano que ele passou aqui, ele já começou com desafios, né? Ele já nasceu numa família que era uma família pobre, uma família simples, uma família de carpinteiro. A mãe dele já começou a sofrer algumas desconfianças no momento em que ela trouxe ele, né, em seu ventre. Mas desde sempre, Jesus sempre teve sabedoria, né? Um espírito iluminado, como ele foi, né? Em carne, mas ainda é e continuará sendo em espírito. E ele sempre passou por todos os desafios, né? E aí qual foi a recompensa, né? Foi o trono, né, da glória de Jesus. Porque tudo que ele passou, quando a gente vai lendo nas histórias, a perseguição, as dificuldades, os desafios, a crucificação, as injúrias, né? A gente coloca, se a gente for fazer uma avaliação na nossa vida, eu coloco pela minha vida, né? Não ia aguentar nem 1% do que Jesus passou, né? Às vezes a gente está numa determinada situação na casa da gente ou no nosso local de trabalho, e aí a pessoa não fala nem uma palavrinha, a gente já explode, né? A gente já desanima, a gente já acha que não vai conseguir, a gente já maldiz aquela situação. E aí a gente, nesses momentos, o que a gente precisa? Precisa tentar lembrar do que Jesus nos ensinou, né? Quando esteve presente aqui entre nós. Porque em nenhum momento, até no que a gente coloca como mais precioso, que é a nossa vida nessa encarnação, né? Ele perdeu, né? Que na verdade, quando a gente começa a estudar, a gente sabe que ele não perdeu. E tudo aquilo foi necessário para que nós possamos vivificar a nossa fé. E ele, por tudo que ele passou, ele nunca desistiu, ele nunca desanimou, né? E, assim, agradeço todos os dias, porque quando a gente se espelha nas histórias, né, que a gente ouve de Jesus, a gente consegue arranjar um pouquinho mais aí de energia para darmos continuidade na nossa caminhada, né? E através do cristianismo, o que aconteceu? A reunião de todas as nações, né? Porque independente de qual seja a nação, qual seja as pessoas, teve essa união depois do Cristo. Nós tivemos um mundo antes de Cristo, né? E um outro mundo pós-Cristo. Porque antes de Cristo eram as leis de Moisés. Não porque Moisés era uma pessoa grotesca, não por isso. É porque no momento em que Moisés esteve presente, era aquela forma que ele tinha para conversar com as pessoas da época. Era daquele método que ele conseguia fazer com que as pessoas prestassem atenção, né? Que elas seguissem o caminho e os desígnios preconizados. E aí depois de Moisés veio Jesus, né? Que é um ser supremo, com toda a sua mansuetude, com toda a sua sabedoria e com toda a escola, né? Porque Jesus é uma escola para todos nós. Para nós que queremos a cada dia dar um passo em melhoria, um passo em crescimento como pessoa, se nós conseguirmos seguir os desígnios de Jesus, nós já caminharemos um pouco mais leves e mais tranquilos nessa encarnação que nós estamos vivendo agora, né? E aí, até nos tempos de hoje, a gente ouve algumas coisas, eu sou da direita, eu sou da esquerda, né? Então, até isso vem dos tempos bíblicos, né? Porque quando Jesus falou, aquele que me vestiu, aquele que me deu de comer, aquele que me deu de beber, fique na direita. E aquele que não fez nada por mim, fique na esquerda, né? E hoje em dia a gente ouve muito, principalmente nessa situação que estamos passando aí mundialmente, mas isso é de direita, isso é de esquerda, né? Então eles trazem essas referências dos tempos ainda antigos, né? Dos tempos de Jesus. E como que a gente pode fazer para nós ficarmos à direita de nosso Pai Maior? É nós fazermos a caridade, é nós tentarmos fazer a cada dia uma menção, uma melhoria para nós, né, em primeiro lugar, porque se nós não formos caridosos conosco, a gente não consegue ser caridoso com o nosso irmão, porque eu não vou conseguir oferecer para o meu irmão aquilo que, em primeiro lugar, eu não ofereço para mim.
né? Falando isso é muito fácil, né, gente? Falando é muito fácil, mas a cada dia a gente sabe que é um novo desafio, né? A gente até brinca, são 1000 leões que a gente mata por dia para a gente conseguir chegar inteiro no final do dia, mas a cada dia é um novo aprendizado que nós precisamos, né? Caminhar aí em prol do próximo, né? Que quando a gente faz alguma coisa em prol do outro, a gente esquece um pouco, às vezes, das nossas aflições. Chico sempre falava, né? Que quando a gente tira um tempo da nossa vida para nós fazermos algo pelo nosso irmão, a gente começa a observar a nossa própria vida de uma forma diferenciada. Porque em alguns momentos a gente acha que a nossa dor, que o nosso sofrimento é tão intenso que a gente não vai suportar. E aí, quando a gente consegue dar um passo em auxílio a algum dos nossos irmãos, que são muitos os que são necessitados, seja necessidade financeira, seja necessidade espiritual, seja qualquer que seja a necessidade que o nosso irmão passe, e aí a gente começa a perceber que às vezes a gente está fazendo uma tempestade e que tem outras pessoas com situações muito piores do que a nossa, né? Não estou querendo dizer que assim, eu não estou sofrendo, eu não estou passando por alguma dificuldade. Sim, todos nós passamos. Por quê? Precisamos sempre lembrar que nós estamos num mundo de expiação e provas, né? Então a gente tem uma vitória hoje, aí amanhã a gente continua, e depois de amanhã a gente continua, e assim a gente vai seguindo a nossa caminhada, né? Mas uma das lições que Jesus nos colocou sempre é o amor. Então, o amor é uma coisa incondicional, né? Geralmente, quando a gente fala de amor, a gente coloca o amor maternal, né? Que é o amor que a gente consegue ter uma aproximação maior de Jesus, né? Porque a maioria de nós que somos mães, sejamos mães que os filhos foram gerados em nosso ventre, ou sejamos mães que adotamos também as crianças que têm aí necessitadas, o nosso amor é incondicional, né? Nós, como mães, a única pessoa que dá vida pelo seu próprio filho é a mãe. Então, todo mundo fala, quem tem mãe tem um tesouro. Realmente tem um tesouro, porque quando a gente para na nossa vida para fazer alguma avaliação, quem que sempre está ali para socorrer, quem que está ali sempre para fazer alguma coisa de benéfico para nós, seja por uma palavra que ela nos fala, seja por alguma atitude que ela nos faça, seja por um puxão de orelha, que também é necessário em alguns momentos, mas nós temos a plena certeza que esta é a pessoa que em nenhum momento vai lutar contra nós, é a pessoa que nunca irá fazer nada para nos prejudicar, né? Então, para a gente ter um pouco da noção do que é o amor que Jesus coloca, é o amor maternal, que é o que a gente avalia em todas as situações, que é um amor diferenciado, né? Eu comparo, às vezes, o amor maternal ao amor de uma criança, porque a criança ela é inocente, né? Então, o amor de criança também é um amor muito puro. Nós também podemos trazer esse exemplo de amor para tentarmos chegar aí no amor que Jesus nos fala, né? Jesus nos fala bastante do amor, sim, ele nos fala, mas ele também fala em algumas situações do egoísmo, né? Porque como estamos aqui em aprendizado, nós também somos, né, um pouco egoístas em alguns momentos, né? E aí a gente pensa sempre, eu falo que é um umbiguite, né? A gente só pensa no nosso umbigo, né? Eu estou na fila esperando há 1 hora, mas assim, eu não posso deixar uma pessoa que tem 80 anos passar na minha frente porque eu já estou ali há 1 hora, né? Tenho lugar para sentar no ônibus, eu estou cansada, trabalhei o dia inteiro, mas não está escrito reservado, entrou uma senhora que não tem 60 anos, que é o que a legislação preconiza, mas se eu parar 1 minuto para olhar no olhar dessa pessoa, percebo que às vezes a pessoa está ali passando mal, está com uma afeição diferenciada, e por que eu não posso resolver isso, né? Nós precisamos nos policiar para diminuirmos o egoísmo que está em nós, né? É fácil falar isso? Falar é fácil, né, meus irmãos? O complicado, né, é fazermos, e é o que a gente faz a cada dia, né? A gente evolui um dia de cada vez, um passo a cada vez, e assim gradativamente a gente vai melhorando, né? Eu sempre falo que a cada dia é um novo desafio e a gente precisa tentar viver um dia de cada vez, né? Não querer adivinhar o que vai acontecer amanhã, mas pelo menos a gente precisa dar conta do nosso dia de hoje,
que às vezes ele já é tumultuado por demais, né? E em alguns momentos a gente esquece o tumulto do hoje, já está vivenciando o amanhã ou depois de amanhã. E aí quando nós fazemos isso, na realidade a gente nem viveu hoje, e quando chegar o amanhã a gente também não vive o amanhã, porque a gente está pensando no depois do amanhã. Mas aos poucos nós vamos melhorando. Para começarmos a conclusão, eu peguei algumas passagens, se vocês tiverem interesse depois, é o livro dos Médiuns, capítulo 31, do capítulo 1 ao 9, né? Então eu vou ler uma passagem. O primeiro eu marquei que foi de Santo Agostinho, os demais eu não marquei os espíritos que fizeram as palavras, né? Mas lembrai-vos bem de que o Cristo renega como seu discípulo todo aquele que só nos lábios tem a caridade, né? Não adianta eu falar pro outro, eu faço caridade, eu isso, eu aquilo, só por boca. E na hora que um irmão precisa de mim, não importa quem seja ou qualquer que seja a situação, eu não faça, né? Essa semana eu estava atendendo uma pessoa e era 8h30 da manhã, mas essa pessoa estava completamente embriagada. E eu atendi como atendo as demais pessoas. E o meu olho encheu de lágrima porque a pessoa olhou para mim e falou assim: ninguém nunca me tratou desse jeito na minha vida. E eu fiquei meio balanceada porque assim, eu não fiz nada demais. Eu simplesmente tratei a pessoa como um ser humano, como qualquer um de nós deve ser tratado, né? A gente precisa se colocar no lugar do nosso irmão, porque nós sabemos onde nosso pé está pisando hoje, mas a gente não sabe onde nossos pés irão pisar amanhã, né? Então hoje eu posso estar, eu sempre falo que a vida é um ciclo, né? Hoje é uma roda, né? Da mesma forma que ela gira em cima, ela também gira embaixo. E um outro espírito ele colocou: irmãos, coragem, trabalhar por vós e pelo futuro dos vossos. Trabalhai, sobretudo, por vós melhorardes pessoalmente, e gozareis na vossa primeira existência de uma aventura de que tão difícil vos é fazer ideia, quanto a mim vou fazer compreender. Então a gente não tem noção do que o futuro nos espera. Então a cada dia a gente precisa melhorar para que o nosso futuro seja um pouco melhor. E um outro espírito fala, né? Deus está convosco, sempre que fazeis o bem. Então o que esse espírito, pelo menos particularmente para mim, a cada vez que eu fizer o bem, Deus vai estar mais presente nas minhas ações, nas minhas atitudes. E assim o meu caminhar ficará um pouco mais leve. E um outro espírito nos coloca: caminhai, pois para a frente, cumpre a missão que Deus vos dá, e ela será contada no dia em que comparecerdes ante o Onipotente. Então, a cada caminho, a cada desafio que a gente passa, a gente depois vai precisar contar, né? Fazer contas, prestar contas dessa nossa caminhada. E de um último espírito que eu peguei, ele fala para nós: espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensino. E ele coloca: instruí-vos, eis o segundo, né? Então o primeiro é o que Jesus sempre falou: amai-vos, né? Primeiro a gente precisa se amar um ao outro, e depois a gente precisa se instruir. Por quê? Porque quando nós nos instruímos, fica mais leve o nosso caminhar. Por mais que nós tenhamos muitos desafios, nós conseguimos chegar aí ao final da nossa jornada com vários arranhões, mas conseguimos chegar inteiro para agradecermos e para termos gratidão pela nossa caminhada. Eu vou finalizar a palestra dessa noite lendo um capítulo do livro da Joana de Ângeles, que é psicografada por Divaldo, Luz da Caridade. A beneficência atende à dor e a caridade triunfa, dominando o cenário que se lhe submete. A piedade fraternal sensibiliza e a caridade esparce esperança, dilatando as perspectivas de felicidade. A solidariedade emoldura as almas e a caridade penetra o coração como um bálsamo refrescante e curador.
A indulgência dulcifica o ser, e a caridade constitui a alma dos sentimentos que despertam para as aspirações relevantes da vida. O amor reina, e a caridade que governa os destinos nos rumos de Deus. Em todo tempo e lugar, caridade, expressão que canta todas as melodias e narra as mais dúlcidas canções. Caridade para todos os momentos e sem cessar. Quando a caridade se espraia, modificam-se os painéis humanos e o amor se borda de sorrisos, expressando o poema da gratidão. A caridade não pode ser dimensionada, porque é o hálito de Deus, vivificando as criaturas nas altas expressões da evolução moral do ser. Nunca será demais referirmos-nos à caridade, o gesto em flor de ternura, a gota do sentimento nobre, a palavra em música de compreensão, o pão em bênção alimentícia. O poema do perdão são orvalho da caridade, estrela de primeira grandeza na escumilha da noite e do coração. Caridade é vida para quem a recebe e para quem a doa. Sempre grandiosa, é maior, no entanto, para quem a esparze. Porquanto clarifica primeiramente quem a conduz em festa. Não haverá sido o amor de nosso Pai que nos enviou Jesus Cristo para ser o sol de nossas vidas. Em nome da caridade, da sua excelsa misericórdia, caridade, caridade, alma do bem em mensagem de redenção. Eu finalizo essa palestra de hoje, né? E é aí que nós possamos refletir um pouco mais nas palavras caridade e gratidão. Primeiramente conosco, porque assim conseguiremos ofertar aos nossos irmãos. Boa noite a todos os presentes e a todos também em seus lares que me permitiram participar da residência de vocês. Gratidão.